Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz. Agora, um novo capítulo no livro Ação e Reação. Você que nos está acompanhando nessa empreitada que começou recentemente, já deve ter percebido quantas coisas importantes esse livro nos apresenta. E como nós sempre dissemos, nosso compromisso não é com a pressa, não é com a leitura rápida, não é um programa de leitura. É um programa que procura retirar de cada palavra, de cada frase, o ensinamento que está por detrás. Porque se nós prestarmos atenção, há muitas coisas ditas nas entrelinhas. E isso é algo que enriquece justamente a mensagem. É aí que reside a beleza do que André Luiz nos está falando. Quando você vai em busca de um sanduíche, você não escolhe o pão. Em geral, você escolhe o conteúdo, não é mesmo? O recheio. Ou é presunto, ou é mortadela, ou é queijo com tomate. O pão você já sabe o que é. As palavras, elas representam o pão. Mas a ideia é o recheio. A mensagem que está envolvida pelo pão é aquilo que realmente é mais importante. Seja no ensinamento que nós compreendamos pela leitura, seja naquilo que ele disse e que as palavras não foram assim identificadas com aquela profundidade numa primeira leitura. Por isso, nós vamos continuar o nosso programa agora no capítulo 3, e vamos dividi-lo igualmente em duas partes, porque ele é perfeitamente compreensível, mesmo dividido. E assim, pega o seu livro, vamos começar a leitura. Acompanhe o texto que você vai ver aí na tela. Vamos começar o capítulo 3. O título é Intervenção na Memória. Você já pode pegar uma folha, pode pegar um lápis, uma caneta, para começar a anotar, porque é muito interessante. André Luiz está dizendo, vocês se lembram que eles estavam conversando com umas pessoas lá no capítulo anterior, quando o instrutor Druso foi interrompido por alguém que chegou. E agora André Luiz começa a contar. O novo companheiro que o dirigente da casa nos apresentou como sendo o assistente Barreto, exibindo uma profunda, uma recôndita aflição, que tornava os seus olhos ensombreados, disse ao instrutor, na enfermaria 5, 3 dos irmãos recém-acolhidos entraram em crise de angústia e rebeldia. E o instrutor respondeu, eu já sei, é a loucura por telepatia alucinatória. Vejam só, para aí um pouquinho. Já começou, né? Já nos primeiros parágrafos. 3 indivíduos recém-chegados das regiões trevosas, espíritos que haviam sido resgatados, estavam na enfermaria número 5, eles começaram a entrar num estado de agitação, começaram a ter alucinações, começaram a ter reações diferentes das que se normalmente observa. E então vai lá o responsável e diz, olha, tem 3 que estão em crise de angústia e rebeldia. Não é crise de dor de cabeça, de dor de estômago, crise de fígado, não. Crise de angústia e rebeldia. E aí o instrutor diz, eu já sei. É a loucura por telepatia alucinatória. Você vê, patos é uma expressão grega que quer dizer a ação emocional. Por isso que você tem simpatos, simpatia. Você tem antipatos, antipatia. Sua emoção não combina, sua vibração, sua energia se choca com a do outro. E aqui ele fala que é uma loucura por telepatos. Tele, a distância, que é outra palavra grega. Telepatia. Telepatia é você estar distante e emitindo alguma informação.
alguma sensação, alguma coisa que faça com que a outra parte não fique indiferente. E isto produzindo loucura, produzindo alucinação. Então você imagina o que está acontecendo com esses homens que estão ali na enfermaria, estão recolhidos numa instituição protegida e ainda assim recebem impacto do pensamento que está à distância. Vamos ver o que o instrutor está falando. Eles ainda não se encontram suficientemente fortes para resistir ao impacto das forças perversas que, para eles, são desfechadas à distância pelos companheiros infelizes. Ou seja, onde ele estava, havia aqueles que eram seus sócios, seus amigos de bagunça, de confusão ou de perseguições, porque eles não estavam em um bom lugar, não é mesmo? E agora que eles já foram retirados dali, seus companheiros estão, onde que você está? Venha para cá, a gente precisa de vocês, onde vocês vão, que não nos levam. Alguma coisa assim. Esses pensamentos, desfechados à distância, caíam sobre eles, esses que estavam na enfermaria. E apesar de eles estarem num lugar protegido, eles ainda recebiam estes impactos. E então, depois de o instrutor ter explicado, o ajudante pergunta, mas o que nós devemos fazer? E Druso responde, retire os enfermos normais, os que não estão passando por isso, e aplique na enfermaria os raios de choque. Não dispomos de outro recurso, disse o instrutor. Esse mensageiro, depois de receber a determinação, saiu, passou perto de nós e outro funcionário já se apresentava no lugar daquele primeiro dizendo, instrutor, a tela de aviso que não estava funcionando em consequência da tormenta que agora está em declínio, acaba de transmitir uma aflitiva mensagem. 2 das nossas expedições de pesquisas estão em dificuldades nos desfiladeiros das grandes trevas. Eles estão passando por aquela confusão, daquela tempestade. A tempestade agora diminuiu. E eles têm algo, um aparelho, uma tela que recebe as informações, como ele chama aqui, esta tela de avisos não estava funcionando por causa da tormenta magnética. A tormenta diminuiu e assim que diminuiu, eles receberam o quê? Receberam chamados de ajuda. 2 expedições que estavam nas regiões das grandes trevas estavam precisando de auxílio e enviaram uma solicitação à Mansão Paz. Aí então o instrutor pergunta, a posição deles foi indicada com precisão? E o outro responde, sim, sabemos onde eles estão. Aí o instrutor Druso diz, conduza estes textos recebidos à consideração do diretor de operações urgentes. O auxílio deve ser enviado o mais breve possível. Ou seja, há um diretor de ações urgentes. Existe um conjunto de trabalhadores que se congregam, cada qual especializado em uma área. O diretor de operações urgentes pode providenciar a ajuda que eles precisam. Aí saiu esse, entrou outro. Outro colaborador veio até nós e disse, instrutor, eu lhe peço providências na solução do caso Jonas. Recolhemos agora um recado de nossos irmãos, certificando-nos de que a reencarnação dele talvez seja prejudicada, seja impedida, seja frustrada em definitivo. E aí André Luiz fala, pela primeira vez, notei que o dirigente da mansão mostrou intensa preocupação no olhar. E então, ostentando uma enorme surpresa, perguntou ele ao emissário, ora, em que consiste o obstáculo para a reencarnação do Jonas? E a resposta foi essa, a Cecina
A futura mãezinha, o nome da mulher é Cecina. A futura mãezinha, sentindo os fluidos grosseiros que o filho possui, se nega a recebê-lo. Nós estamos agora presenciando a 4ª tentativa de aborto no 3º mês de gestação. E estamos fazendo o que é possível para mantê-la na dignidade materna, na capacidade de dar à luz. Ouvindo isso, o instrutor Druso esboçou no semblante um sinal de serena firmeza e disse: é inútil. A jovem mãe irá aceitá-lo, segundo os compromissos dela própria. Além disso, precisamos da internação de Jonas no corpo físico, pelo menos durante 7 anos terrestres. Tragam Cecina até aqui ainda hoje, logo que ela se entregue ao sono natural, para que possamos auxiliá-la com a necessária intervenção magnética. Você já pensou ser chefe de um lugar assim? Pensou que tragédia? Você não tem sossego? É um que vem, outro que vem, outro que vem, só problema. Só coisa assim que está em confusão, a tela não funciona, voltou a funcionar, recebeu o chamado de 2 grupos que estão precisando de ajuda lá no desfiladeiro das grandes trevas. O outro, o nosso tutelado está com dificuldade de encarnar porque a mãe não quer matá-lo antes que ele nasça. Cada projeto e cada dificuldade. Já pensou que dureza? Já pensou que você está aí na sua casa? Está fazendo comida. Daqui a pouco chega o menino e fala assim: mãe, acabou o gás. Aí vem outro e fala assim: mãe, o arroz não tem na despensa. Mas a gente tem que fazer o arroz. Não sei. Aí o outro abre a geladeira e fala assim: mãe, a carne está podre na geladeira, estragou. Aí você tem que fazer o almoço. Aí vem alguém e diz assim: dona, lá na frente está vazamento de água. Mas você tem que fazer o almoço, tem que ver o vazamento de água. Daqui a pouco toca a campainha. É o cobrador. A senhora está devendo, não sei o quê. Ai, moço, eu estou ocupado, eu estou com coisa na cozinha, estou com vazamento de água. É assim, não é? E você vai dizer assim: ai, meu Deus do céu, que dia! Não vejo a hora de acabar esse dia. Imagina, este é o instrutor, o responsável pela Mansão Paz. É muito interessante quantas coisas importantes acontecem ao mesmo tempo e ele tem que coordenar as soluções. Aí, André Luiz, fazendo este parêntese terminar aqui, para você pensar, algumas pessoas pensam assim: ai, não vejo a hora que eu vá embora para eu poder descansar. Descansar? Vou falar uma coisa para você. Descansar, você está aqui fazendo isso. É aqui que você está descansando. Você reclama dos problemas, das dificuldades, mas você está descansando é aqui. A hora que você vai para o lado de lá, se prepare, hein? Porque o negócio é pauleira. Aí André Luiz continua descrevendo a cena. Outros elementos de serviço vinham chegando. E faminto de esclarecimento como eu estava, eu fui até um canto próximo assim, em companhia do assistente Silas, um dos ajudantes do ministro, do instrutor Druso. E ao assistente eu crivei de perguntas, em tom discreto, para não perturbar o recinto. Aí as perguntas eram essas: quem eram aqueles funcionários? Todo mundo vem aqui. Seria justo incomodar o diretor da casa desse jeito, com tantas consultas, quando os trabalhos de administração poderiam ser compreensivelmente subdivididos? Por que ele não delega poderes? Por que todo mundo tem que vir aqui? Aí então, vendo uma indagação dessa natureza, Silas deu-se pressa em me informar, em me esclarecer, dizendo que os mensageiros, eles não eram simples empregados, não eram assim trabalhadorzinhos, eles eram condutores de serviços em subchefias determinadas. Todos eles, assistentes e assessores, cultos e dignos, com enormes responsabilidades, e que somente vinham buscar a presença de Druso depois de movimentarem todas as providências cabíveis
no âmbito da autoridade que era deles, do que eles deveriam fazer primeiro. Primeiro eles fazem tudo o que eles devem fazer, e quando não tem outra opção, eles trazem ao chefe, ao dirigente, a situação para que sejam orientados. Por isso, continua Silas dizendo, o problema não era, portanto, de centralização. Não é que o instrutor Druso queria tomar conta de tudo e não abria mão de nada, mas sim de uma luta intensiva. Estava todo mundo lutando, todo mundo tentando fazer, todo mundo acertando naquilo que podia, mas tinha coisas que extrapolavam a competência daqueles que estavam ali. Por isso, pediam ajuda. E aí, então, André Luiz pergunta, e aquele caso de reencarnação pendente? Esse caso do Jonas aí, aqui, esta casa, podia opinar com segurança na solução desse assunto? Poderia a reencarnação do Jonas ser trabalhada aqui, neste lugar tão inferior do ponto de vista vibratório? Aí Silas sorriu, benevolente, é claro, porque deve dizer, esses visitantes tudo novato, não entende nada, mas a gente vai responder para eles. E então o Silas disse, para que você possa entender, possa compreender claramente, é importante esclarecer, André, que se existem reencarnações ligadas aos planos superiores, temos aquelas que se enraizam diretamente nos planos inferiores, onde eles estavam. Se a penitenciária na Terra vigora entre os homens, em função da criminalidade que acontece no mundo, o inferno existe na espiritualidade em função da culpa nas consciências. E assim, como já podemos contar na esfera da carne, com uma justiça sinceramente interessada em ajudar os delinquentes na recuperação, através do livramento condicional das prisões-escola, organizadas pelas próprias autoridades que dirigem os tribunais humanos em nome das leis, aqui também os representantes do amor divino podem mover recursos de misericórdia, beneficiando espíritos devedores, desde que se mostrem dignos do socorro que venha a abreviar o resgate e a regeneração deles mesmos. Então, ele faz um paralelo entre aquilo que a Terra já vê para ajudar os próprios delinquentes com aquilo que a espiritualidade possibilita nessas regiões mais baixas, vibratoriamente falando, de maneira que também ali os que estão precisando resgatar através da reencarnação possam ser encaminhados. Seria estranho, não é mesmo? Vem aqui, olha. Seria esquisito que a gente tivesse que esperar que o indivíduo que está nas regiões mais inferiores, porque não tem elevação suficiente para se ingrar a níveis superiores, primeiro fosse subir, para depois reencarnar. Não tem sentido isto, não é mesmo? Então, o que fazem os espíritos? Organizam nas regiões em que se faz necessário os projetos reencarnatórios de entidades que precisam passar pelo resgate, pela dor física. Geralmente são reencarnações dessa natureza. Não tem a natureza de concretizar em grandes obras, fazerem grandes coisas. Como existem na Terra a prisão albergue, existe a prisão escola, a prisão agrícola, para ajudar o indivíduo a se recompor perante a sociedade para onde ele vai voltar. Então é preciso que vocês entendam disso, Silas, que isso é um recurso da beleza espiritual superior em favor daqueles que estão carregando um inferno na consciência. Voltamos aqui a recordar que os lugares inferiores, cuja definição bíblica é de inferno, são esses ambientes escuros, densos, trevosos, que nascem da consciência culpada dos espíritos. Ok? Vamos agora, então, continuar o texto. Quer dizer, diz André, assim, em um raciocínio claro, direto,
se nós usarmos a lógica terrena, utilizando-me de uma linguagem de que o homem na experiência física usaria, existem reencarnações em perfeita conexão com os planos infernais, com estes planos inferiores onde estamos, esses planos atrasados, reencarnações conectadas com estes vales escuros? E o Silas responde, claro, como não? Valem como preciosas oportunidades de libertação destes círculos trevosos. E como tais renascimentos na carne não possuem senão, olha aí, veja só o que ele está falando agora. Esses renascimentos na carne de entidades deste tipo só são renascimentos em trabalho expiatório, é o que ele está falando. Com tais renascimentos na carne não possuem senão característicos de trabalho expiatório, em muitas ocasiões são empreendimentos planejados e executados daqui mesmo, por benfeitores credenciados para agir e ajudar em nome do Senhor. E aí André continua perguntando, mas nesses casos específicos, em que daqui mesmo se pode projetar uma reencarnação, o instrutor Druso dispõe da necessária autorização ou delegação de competência para resolver os problemas dessa espécie? Ou seja, o seu Druso então é o senhor da vida e da morte, ele pode dizer quem reencarna, ele pode providenciar a reencarnação. Veja só como o André Luiz aí está raciocinando muito próximo do homem, não é? Do ser humano. Ele é poderoso, então ele já tem essa autorização superior. A gente fica sempre querendo saber, né? Nossa, você vê uma pessoa, nossa, aquela pessoa importante assim, eu não sabia que ela tinha todo esse potencial. Aí vem o Silas prestativo explicando. Olha, André, o nosso dirigente, como é razoável, não goza de faculdades ilimitadas. E esta instituição é suficientemente grande para absorver-lhe os maiores cuidados. Ele tem muita coisa para fazer aqui. Entretanto, nos processos reencarnatórios, ele funciona como autoridade intermediária. De que modo? Como assim intermediária? E então vem a explicação. 2 vezes por semana, André, nós nos reunimos no cenáculo. O cenáculo, segundo você vai ver a definição até no rodapé do próprio livro, é um templo íntimo, como se fosse uma capela, um cenáculo, que é o templo íntimo da instituição, o cenáculo da mansão Paz. E então, nesta reunião, que acontece 2 vezes por semana, os mensageiros da luz, por instrumentos adequados, deliberam quanto ao assunto, apreciando os processos que a nossa casa lhes apresenta. Mais uma informação interessante. Mensageiros da luz? Puxa vida, que nome expressivo, não? Sim, respondeu o instrutor. São os prepostos das inteligências angélicas, que não perdem de vista as plagas, as regiões infernais. Por quê? Ainda que os gênios da sombra não o admitam, as forças do céu velam pelo inferno, que a rigor existe para controlar o trabalho regenerativo na Terra. Essas regiões penumbrosas, escuras, densas, fruto da mente culpada dos seus habitantes, dos seus moradores, existe ali como uma forma também de regenerá-los naturalmente. Fazer com que eles possam perceber que isso não é bom. E isso tudo é supervisionado pelos espíritos elevados, pelas inteligências angélicas. E então, sorrindo, ele continua a explicar. Assim como o doente exige remédio, reclamamos, também precisamos da purgação espiritual, a fim de que nos habilitemos para a vida nas esferas superiores.
O inferno para a alma que o construiu, que o criou em si mesma, é aquilo, faz o mesmo papel que a forja faz no caso do metal. Ali na forja, o metal se apura e se modela convenientemente. Que boa comparação, não é mesmo? Esta região escura, essa região densa, é como a forja. Aquele lugar quente no qual o metal muito duro, ele fica maleável e pode receber as marteladas para tomar a forma que é necessário. O companheiro Silas ia continuar, mas soou um ruído esquisito que nos chamou a atenção. Ao mesmo tempo que um emissário passou por uma das portas situadas perto de nós e, abeirando-se de Druso, anunciou: Instrutor, depois de suavizada a tormenta, voltou o ataque dos raios desintegrantes. Nossa Senhora, esse negócio nunca para. O cara não tem sossego. Diminui a ventania, diminui a tempestade. Aí vem o quê? O ataque de raios desintegrantes. Ataque quer dizer, né? O assalto. Alguém está fazendo isso. Puxa, ali também não tem sossego nem de fora. O orientador, diz André, esboçou um gesto de preocupação e recomendou àquele que o estava informando: liguem as baterias de exaustão. Observaremos a defensiva instalados na agulha de vigilância. Em seguida, convidou-nos a acompanhá-lo. Imagina você aí, ó, você que está ouvindo essa história. Imagina se esses carinhas não estavam assim: meu Deus, esse negócio morar aqui deve ser emocionante. Agora a gente vai para a agulha. Agulha de vigilância. Nossa, o que será que tem a ver com injeção? Agulha. Não pode ser. Eles vão instalar-se lá na agulha para observar a defesa da instituição lá de cima. Deve ser um negócio muito pontudo, que vai lá para o alto. E é para lá que eles vão. Então, Hilário, Silas, eu e o instrutor, o Druso, fomos sem hesitar. Atravessamos vastíssimos corredores e largos salões em sentido de subir, até que começamos a nos elevar de maneira direta. O local conhecido por agulha de vigilância era uma torre, provida de uma escadaria em hélice helicoidal, algumas dezenas de metros acima do grande e complicado edifício onde nós estávamos. Lá no topo da agulha, descansamos em pequeno gabinete, em cujo recinto, no interior do qual, interessantes aparelhos nos permitiam observar a paisagem de fora. Esses aparelhos pareciam-se com telescópios pequenininhos, que funcionavam como lançadores de raios que eliminavam o nevoeiro. Olha que legal, porque havia um nevoeiro daquela tempestade. Como é que eles vão ver lá de cima se está tudo nublado? Então, esses telescópios pequenininhos, eles eliminavam com raios que eles lançavam aquela névoa que estava em volta. E com isso permitia àqueles que estavam analisando uma exata noção do ambiente constrangedor que nos cercava. O que é que eles descobriram ali? E naquele ambiente havia criaturas agressivas e exóticas que fugiam apavoradas diante de vasto grupo de entidades que manobravam curiosas máquinas como se parecessem pequenos canhões. Vejam só, tem dois grupos aí, não é? Lá do alto da torre, depois que eles limparam o visual, o horizonte, eles viram dois grupos. Um grupo de criaturas horrendas, de criaturas difíceis, de criaturas deformadas, assim, bastante assim, repugnantes, exóticas e agressivas. Não é gente boa. Mas esses que já eram exóticos e agressivos, o que acontecia com eles? Tinham medo de um outro grupo, que obviamente devia ser pior que eles, não é? Que
carregavam pequenos canhõezinhos nas mãos, porque certamente era uma arma. E eles tinham medo daquela arma. E então, alguns dos que estavam ali, não é? Como no caso do André Luiz, começa a perguntar: por acaso, seu instrutor, nós estamos cercados por um exército atacante? É um exército que está ali atirando na gente? E Druso calmamente disse: isso mesmo, é isso mesmo. Esses ataques, porém, são comuns. Com semelhante invasão, eles pretendem, estes nossos irmãos infelizes, deslocar nossa casa e nos levar à inércia, a não fazermos nada, a fim de tomarem conta da região. Isso é muito comum acontecer. Aqui no mundo, essas coisas também se observam. Em algumas regiões onde gangues tomam conta, eles não aceitam que instituições beneficentes, instituições religiosas se instaurem. Eles não querem. Porque naturalmente isso vai atrapalhar o negócio deles. Então eles põem fogo, eles intimidam os seus membros, eles agridem, às vezes até matam. Para que os membros daquela instituição fiquem com medo e não vão mais. Então eles ali naquela região faziam a mesma coisa, essas entidades. Aí o Hilário também devia estar com os olhinhos estatelados assim. Vai continuar a indagação. E aqueles canhões? O que vem a ser aquilo? Disse o meu companheiro assombrado. E o instrutor responde: nós podemos definir isso que você está vendo como canhões de bombardeio eletrônico, disse o orientador. As descargas sobre nós, as descargas eletrônicas que são atiradas sobre nós, elas são cuidadosamente estudadas. Porque os que estão nos atacando desejam que nós sejamos atingidos. Que eles não percam o tiro, seja na direção, na velocidade em que eles estão arremessando. Aí o Hilário quer saber, mas e se esse tiro nos pegasse? Se eles acertassem? Perguntou Hilário. E o instrutor disse, olha, certamente eles provocariam aqui fenômenos de desintegração, suscetíveis de conduzir-nos à ruína total, sem nos referirmos às perturbações que estabeleceriam em nossos irmãos doentes, ainda incapazes de qualquer esforço para saírem daqui. Os doentes que não podem ir embora, os que não podem ir para lugares superiores. Porque estes raios desfechados contra nós contêm princípios de flagelação. Os raios atingem e provocam o quê? Provocam as piores crises de pavor e de loucura. Eles não podem matar quem já está morto, não é mesmo? Então, o que o raio vai produzir são reações eletrônicas que induzem a vítima a sentir medo e alucinação, ficar louco. Aí André começa a explicar o que ele estava ouvindo. Não longe de nós, um ruído soturno, sim, estranho, vibrava na atmosfera. Tínhamos a impressão de que milhares de projéteis invisíveis cortavam o ar violentamente, zunindo, sibilando a reduzida distância e acabando em estalidos, em explosõezinhas secas. E essas explosões, obviamente, nos infundiam pavorosa impressão. Então agora vocês já imaginam a cara dos dois, né? Os dois visitantes. Como é que eles deviam estar lá? Assim, ai, que maravilha! Oh, que beleza! Não deviam estar com os olhão arregalados assim, meio um grudado no outro, né? Talvez porque Hilário e eu demonstrássemos irreprimível espanto. Druso veio nos ajudar, não é? Como um pai. E nos disse, ficamos tranquilos. Nossas barreiras de exaustão funcionam com eficiência. E, com o olhar, ele aponta para a longa muralha
constituída por milhares de hastes metálicas. Você imagina então uma cidadela, uma grande fortaleza cercada de muros altos e em todas as pontas das muralhas hastes metálicas que cercavam em toda a sua extensão, como se fosse uma larga série de para-raios habilmente dispostos. Em todos os lances dos lados atacados, surgiam faíscas elétricas que brilhavam nos pontos em que o disparo encontrava com a energia das baterias de exaustão e eram então atraídos pelas pontas que estavam em pé em cima dos muros. O espetáculo, em sua beleza terrível, ele era visível a olho nu, pela cintilação dos contrastes entre a sombra imensa e a luz relampagueante do choque entre os canhões ou os projéteis eletrônicos e a barreira de defesa. E o orientador, com muita dignidade e serenidade, nos disse: esses conflitos aqui, André, são incessantes. No entanto, temos aprendido nesta mansão que a paz não é conquista da inércia, mas é fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem, no trabalho pelo esforço do bem. Vejam só, a paz não é o resultado do nosso não fazer nada. Ele é fruto da ação em que a gente confia em Deus e que ao mesmo tempo a gente faz a nossa parte. Aí, depois deste conceito, nós vemos André Luiz contar o seguinte: olha, nesse momento, porém, um servidor da casa penetrou no recinto e disse: Instrutor Druso, conforme as recomendações havidas, o doente recolhido na noite passada foi colocado no gabinete de socorro magnético e está aguardando a sua intervenção. E o Druso pergunta: ele conseguiu dizer alguma coisa? Não conseguiu dizer nada. Continua apenas com os gemidos periódicos. Nenhum indício de identificação? Perguntou Druso. E a resposta foi: nenhum. Nenhum indício de identificação. O mentor da instituição, o instrutor Druso, infatigável, convidou-nos a segui-lo, explicando que a operação que ia acontecer poderia oferecer importantes elementos de estudo ao trabalho que nós nos propunhamos realizar. Puxa vida, nós estamos aqui falando de, meia hora. Já imaginou isso? Meia hora de um dia. Já está cansando de ler. Só imaginar quanta coisa, quanto problema para resolver, não é? Porque você viu, eles subiram lá na torre, na agulha de vigilância e lá ficaram o quê? Deram uma olhadinha, tiraram a poeira que estava em volta, a neblina, viram os caras jogando os artefatos eletrônicos, viram o resultado do choque entre as energias. E já chegou um outro com outro problema. O fulano que nós resgatamos, que está no gabinete magnético, está esperando pelo senhor. Vamos lá então. Quer dizer, é uma tarefa em cima de outra. É imparável. E é assim que funciona. O único que não repousa é Deus. E todos os seus servos por amor. Os espíritos superiores são os que trabalham incansavelmente. E só fica pedindo férias, fim de semana, feriado. Os medíocres como nós, que queremos descansar sem ter feito praticamente quase nada. Portanto, é importante que já nesse primeiro trecho, que eu acho que já dava para ser um capítulo, inclusive, porque tem tantas coisas específicas falando, e você percebe que no plano espiritual não tem assim, eles estão na nuvem 45, estão olhando a nuvem 38 passar com os anjos que tocam as suas harpinhas. Não tem esse negócio de, foi para o paraíso, estão cantando hinos. Não, gente, nós estamos falando de dimensões vibratórias, no caso aqui, por causa desse livro específico, as mais próximas da Terra,
para onde vão os que morrem sem condição nenhuma, sem conhecimento nenhum, sem ter feito muita coisa para melhorarem. E ali você vê que é uma confusão, que é um ataque constante, é uma necessidade de defesa. Vocês estão percebendo que eles não estão atacando, eles só estão se defendendo. E que há equipes que saem da mansão, que vão fazer pesquisas, que vão recolher os necessitados, que estão precisando de ajuda. Agora, se esses estão atacando a instituição, imagina os trabalhadores que saem da instituição e vão por esses caminhos tortuosos, se eles também não podem correr riscos de serem atacados, se eles também não precisam ser defendidos, se eles não precisam de recursos para que essa defesa impeça que os maldosos os prejudiquem, tudo isso é verdade. Você está preparado para encontrar-se com essa realidade que aqui eles chamam de inferno, mas que é justamente o nível mental das pessoas que levam culpas ou que levam vibrações inferiores consigo depois da morte? Por isso é que nós estamos na Terra com a possibilidade de, enquanto estamos no corpo, fazermos algo que nos ajude a melhorar a nossa vibração. E este algo, na nossa parte, é contar para vocês, no espírito da letra, como as coisas são. Porque é um privilégio você saber que as coisas são assim. Sobretudo antes de estar lá para ver pessoalmente, não é mesmo? Então, agora na próxima edição do nosso programa, nós vamos terminar este capítulo. Vamos ver quem é este indivíduo que está ali na câmara magnética esperando o atendimento. E a gente vai ver no programa da próxima semana. Mas não fica esperando não, eu sei que você está com curiosidade. Vai lá, pega o livro, vai lendo. Assim você já fica sabendo. Mas participe conosco. Na semana que vem a gente vai voltar e a gente vai terminar o capítulo 3º. Eu agradeço muito a sua participação, seus elogios. Compartilhe o nosso programa, compartilhe com seus amigos, envie o link, envie para eles a notícia de que estamos lendo Ação e Reação, porque isso tem a ver conosco, tá bem? Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo programa e muita paz.